Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judeia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinavam. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará o seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente a pergunta sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorcia de sua mulher e casa com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher se divorcia de seu marido e casa com outro, cometerá adultério." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, aqui presente na Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pela Rede Vida de televisão. A palavra de Deus, ela sempre nos ilumina. A palavra de Deus, ela sempre dá uma direção correta para a nossa vida, para a nossa caminhada. Essa semana, nós estamos meditando as leituras do livro do Eclesiástico, onde o autor sagrado deste livro, ele coloca coisas que são práticas do nosso dia a dia, da nossa convivência diária. Ele coloca coisas que são reais na nossa convivência. E ele coloca como devem ser vivida, como deve ser trabalhada por nós. São coisas concretas. Hoje, o autor sagrado, ele nos fala da amizade. Algo tão importante na vida do homem, tão importante na nossa vida, é a amizade. Porque Deus nos criou e fez de nós pessoas de relações. Nós precisamos e dependemos um do outro. Nós não podemos viver sozinhos. Não podemos viver isolados. Não podemos caminhar sozinhos. Temos que caminhar na companhia de pessoas que nos ajudam a caminhar. E por isso vem a importância da amizade. Só que o autor sagrado, ele coloca algo interessante. Ele fala que devemos ter pessoas, milhões de pessoas a quem saudamos, a quem conversamos, mas entre estes devemos ter somente um que é o nosso conselheiro,
somente um que é de confiança. Nós temos que convivermos bem com todas as pessoas. Temos que respeitar, temos que amar, temos que ajudar todas as pessoas. Só que nós não podemos confiar no primeiro que aparece e já ir entregando a nossa vida, né? Tem gente que conhece uma pessoa hoje e já fala: nossa, fulano é o meu melhor amigo. Fulano é a amizade perfeita. Não sabe de onde veio a pessoa, quem é a pessoa, e já começa, né, a se entregar nessa relação de amizade, começa a contar todas as fraquezas, contar tudo, né, para essa pessoa. A amizade verdadeira, ela se constrói ao longo do tempo. A amizade verdadeira, ela se constrói no dia a dia. A amizade verdadeira, ela se constrói nos momentos de sofrimento, nos momentos de dor, nos momentos de provações. Hoje, nós estamos vivendo um período, né, dos meios de comunicação que são tão rápidos, das redes sociais, e nós encontramos pessoas que têm milhares de amigos virtuais, né, via Facebook, WhatsApp e outros meios e outras redes. Mas, afinal de contas, são pessoas que não têm uma amizade sincera. Se passa por um sofrimento, se passa por um momento difícil, não tem ninguém para contar. Não tem um amigo próximo para estender a mão, para dar um abraço e para falar: conte comigo, estou aqui para te ajudar. Então temos que ter cuidado com as nossas amizades. E temos que procurar, temos que desejar amizades verdadeiras. Amizades que nos levam a Deus. Amizade que nos leva a crescermos como pessoa. Amizade que nos levam a crescer como cristão. E essas amizades verdadeiras, elas devem nascer do coração de Deus. Essas amizades verdadeiras devem nascer segundo a vontade de Deus. E nós sabemos, nós conhecemos, né, tantas amizades que nascem, que surgem nas igrejas, na pastoral, nos movimentos em que participamos. Nós encontramos pessoas que são amigos desde a catequese, que começou uma amizade, caminhou junto e já está no apostolado da oração e continua sendo amigos. Porque a amizade nasceu em um lugar verdadeiro. A amizade nasceu em um lugar verdadeiro. E um amigo verdadeiro, quem encontra um tesouro. Por isso, nós temos que estarmos abertos para perceber os sinais das amizades verdadeiras. O autor sagrado da leitura que nós ouvimos, ele fala que nos momentos que tudo está bem, nos momentos de saúde, nos momentos de alegria, todos querem ser amigos. Mas que nos momentos de sofrimento, todos dão no pé, todos correm e nos deixam sozinhos. Então nós temos que observar essas coisas. Quem de fato está comigo no meu dia a dia? Quem está caminhando comigo todos os dias, independente da situação, independente se eu estou bem ou se eu estou mal? Quem está caminhando comigo? Quem está ao meu lado? Ou quem só me procura nos momentos bons, ou quem me procura só nos momentos que precisam da minha ajuda? Temos que observar, temos que estar atento. E a amizade, nós temos que procurar cativar e cultivar, principalmente daquelas pessoas que convivem conosco, no nosso trabalho, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos parentes, né? Porque muitas vezes nós preferimos ser amigos de pessoas que estão tão longe.
e não queremos ser amigo daqueles que estão próximos. Por isso, ficamos atentos aos sinais da amizade. O evangelho de hoje que nós ouvimos, de Marcos, esses dias, ele tem apresentado Jesus. E ele tem apresentado a versão que Jesus dá aos mandamentos, às leis de Moisés. E o evangelho de hoje, nós encontramos Jesus que está ensinando as multidões, ensinando os seus discípulos, como ele sempre fez. Todos os momentos da vida de Jesus, ele estava ensinando. Todos os momentos da vida de Jesus, ele estava revelando a vontade do Pai, como ele faz até hoje. Todas as vezes que nós paramos para ouvir Jesus, ele está nos ensinando, ele está nos revelando a vontade do Pai. E Jesus, ele estava ali ensinando, estava também os fariseus, e eles queriam colocar Jesus à prova. E eles fazem uma pergunta a Jesus: se era permitido ou não o divórcio. Os fariseus, tudo que Jesus falava de bom, eles procuravam algo para contradizer. Eles ficavam atentos a todas as palavras de Jesus, procurando uma contradição, como hoje também não é diferente. As pessoas ficam atentas o que o padre fala, o que a igreja fala sobre todos os assuntos, não interessados na doutrina, não interessados no ensinamento verdadeiro, mas a maioria das vezes procurando ver aquilo que o padre fala ou aquilo que a igreja fala para encontrar um ponto para começar a criticar a igreja, para começar a criticar os ensinamentos e a doutrina da igreja. E Jesus, ele responde para aqueles que fizeram aquela pergunta, Ele não responde nem sim e nem não. Por quê? Os fariseus, eles eram pessoas que para eles tudo se resumia: isso pode, isso não pode. Tudo deles se resumiam somente naquilo que estava na lei. E eles nunca eram capazes de aprofundar na lei. Eles nunca eram capazes de ver a lei além daquilo que estava escrito, do sim ou do não. E Jesus, com a sua inteligência, ele responde aos fariseus. Ele responde aos fariseus fazendo uma outra pergunta. Nunca lestes, desde o início, Deus criou o homem e a mulher. O homem deixará o seu pai e a sua mãe, se unirão e se tornarão uma só carne. Então, o matrimônio, a união do homem e da mulher, ela provém da vontade divina. Ela provém da vontade do Criador. E nós não podemos ser contra essa união. Nós não podemos dizer que isso não é verdade. Porque Deus, ao criar o homem e a mulher, Ele os uniu e deu ao homem e à mulher a graça de ser sinal do seu amor entre os homens, entre a criação. E Jesus, ele responde também aos fariseus, dizendo que Moisés permitiu escrever o divórcio por causa da dureza dos corações. E muitas vezes também as separações entre os casais acontecem por causa da dureza dos corações de ambas partes.
por não saber perdoar, por não saber acolher, por não saber amar, por não saber aceitar o outro da forma que ele é. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, peçamos ao Senhor, nessa Eucaristia, que Ele possa nos dar um coração aberto ao amor, um coração aberto à sua graça e que podemos compreender sempre a sua vontade e os seus ensinamentos. Que Ele possa nos dar um coração que deseja estar aos pés do Senhor para ouvi-lo e para acolher os seus ensinamentos, que são ensinamentos que nos traz a vida, que nos traz a alegria, que nos traz o amor e que nos coloca sempre em comunhão com Deus. Amém?